A paz do Senhor, a paz de Deus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, vosso irmão em Cristo, Rubens. Eu sou aqui de Botujuru, Vila São Paulo, Mogi das Cruzes, e mais uma vez aqui estou neste dia 28, aqui para fazer mais um vídeo, para transmitir para os irmãos, para que possa assim falar da palavra de Deus e que cada um possa ser abençoado. Vocês todos são bem-vindos, então que vocês possam ver este vídeo, possa assim acessar, que aqui no YouTube, então pode acessar nesse canal também, a qual eu tenho, e também pode assim compartilhar, pode então, os irmãos podem falar do amor de Jesus Cristo através deste vídeo, então repartindo com o outro. Também não se esqueça de dar um like também, para que Deus possa assim as pessoas verem, e porque o meu intuito aqui é ganhar almas para o Senhor Jesus. Também não requero nada de ninguém, não vou pedir nada, só peço também que os irmãos orem por mim e que possam assim me ajudar, porque eu tenho o desejo de transmitir a palavra de Deus e de falar do amor de Jesus Cristo. Então nesse momento eu quero ler a palavra de Deus. Aquele dia eu falei sobre aqui os novos céus e a nova terra. Agora eu vou falar aqui a continuação no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, que diz: a nova Jerusalém. Você já viu falar da nova Jerusalém? E diz aqui: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadro, e o seu comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura, altura era iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, e o décimo crisopraso, o 11º jacinto, e o 12º
ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão, e a luz e os reis da terra trarão para elas a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Então, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Mentira, mas só o que está escrito no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todos sempre. Então nós temos visto aqui as maravilhas do Senhor, falando aqui sobre a nova Jerusalém, a qual vai descer do céu, que diz aqui: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Então aqui diz aqui: vem e eu vou mostrar então a mulher, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, a qual o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Então nós sabemos que naquele dia então vai ter o encontro com o esposo, que é o Senhor Jesus Cristo Cordeiro. Então diz aqui a esposa, a mulher do Cordeiro. Então nós sabemos que o Cordeiro é o Senhor Jesus, que vem buscar a sua igreja. E neste dia então diz que a nova Jerusalém vai descer do céu, então estará ali. Nós vemos sobre a palavra de Deus que a nova Jerusalém vai descer do céu, e assim estará aqui na terra essa nova Jerusalém. E diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui João, ele viu a santa cidade Jerusalém do alto, que descia do céu. Então diz que ela descia do céu, a nova Jerusalém, esta cidade, este lugar maravilhoso, a qual o Senhor tem preparado aí no céu. E então nós sabemos que depois de um tempo ela vai descer aqui, porque nós sabemos que os irmãos vão subir ao céu, mas depois então a nova Jerusalém vai descer do céu, e nós vamos habitar com Jesus Cristo então nesse lugar maravilhoso aonde nós vemos aqui. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à de pedra preciosa. Então tinha a glória de Deus nesse lugar, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal transparente. Então era como um cristal transparente aquela
pedra a qual brilhava. Então está dizendo aqui que era como uma pedra transparente, uma pedra a qual a gente olhava e via do outro lado, porque ali aquela pedra era transparente e dava para ver do outro lado, e tinha um grande e alto muro com 12 portas. Então diz ali que tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre ela, que são o nome da 12 tribos de Israel. Então diz aqui que estava ali escrito sobre elas o nome das 12 tribos de Israel, estava escrito ali também, nos diz, naquele muro, conforme diz aqui, e tinha grande alto muro e com 12 portas. Então nas portas nós vemos, e nas portas 12 anjos e o nome escrito sobre elas. Então o nome ali estava escrito sobre aquelas portas, que são o nome das 12 tribos de Israel. E da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. Então de cada lado ali nós vemos que existia 3 portas ali, a qual estava ali mostrando ali para João, que tinha ali visto aquela visão maravilhosa, a qual Deus mostrava aquela visão, o qual nós sabemos que se nós tivermos o direito de um dia termos a vida eterna, de um dia estar na presença de Jesus Cristo, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, então naquele dia nós vamos ter o privilégio de estar neste lugar, de contemplar este lugar, porque Jesus, ele mesmo disse, quando esteve aqui com os seus discípulos, que a vontade dele é que aonde ele esteja, nós estejamos também. Então a vontade de Jesus é que aonde ele está, que ali a sua igreja, o seu povo esteja junto com ele. Então é necessário, é maravilhoso que nós estejamos com Jesus Cristo, para que naquele dia nós possamos estar ali ao lado de Jesus, contemplando a face dele como é, contemplando a sua formosura, aquele rosto maravilhoso, aquele rosto ali a qual nós vemos que andava sobre a face da terra, e ele falava as maravilhas, fazia obras maravilhosas, e nós vamos ter o prazer de contemplar, de ali tocar ali em Jesus Cristo, ali, porque nós sabemos que naquele dia nós estaremos com ele. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e diz aqui que o muro da cidade também tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos de Cristo. Então diz que tinha 12 fundamentos, e até o nome dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo estava ali também sobre aquele lugar, para mostrar aquele que esteve aqui nesta terra, que caminhou com Jesus Cristo, que andou também pregando o evangelho do reino de Deus, falando das suas maravilhas. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então aquele que falou comigo, então João dizia, ele tinha uma cana de ouro nas suas mãos para medir a cidade, para medir as suas portas. Então ele tinha uma cana de ouro, e ele media com uma cana de ouro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura. Então diz que a cidade estava ali em quadrado, e diz aqui que tinha tanto comprimento como a largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então diz aqui que a largura e a altura então eram todos iguais, porque diz aqui que era quadrado. Então nós vemos ali, conforme diz a palavra de Deus, ele fala até as medidas que era aquele lugar,
que é aquele lugar, que era não, que é aquele lugar a qual João ali tinha contemplado ali essas maravilhas, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Então ele mediu aqui, diz aqui, o seu muro de 144 côvados. Eu não sei quanto vale um côvado, mas se os irmãos olharem, tem lugar, tem parte, às vezes, Bíblia que explica quanto vale um côvado. Então tem as medidas. Então se os irmãos multiplicarem e fazerem a conta, os irmãos vão saber quanto que é a medida, qual é o tamanho desse lugar, porque nós sabemos que tudo aqui, nós sabemos que fala a palavra de Deus, e diz, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro. Ó, que maravilha! A cidade diz aqui que o seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro. Então nós sabemos que aquela cidade resplandecia de semelhante a vidro puro, então semelhante a vidro puro. Então aquela cidade era uma cidade maravilhosa, é uma cidade maravilhosa, uma cidade que está o seu resplendor, que é maravilhoso. Às vezes nós ficamos encantados aqui com tantas coisas na face desta terra, que o homem às vezes visita em vários lugares e fica admirado, e fica às vezes contemplando, e fica até meio bobo. E se nós vermos este lugar a qual aqui está falando a palavra de Deus, se nós tivermos o prazer, a alegria de estar neste lugar, você já pensou contemplar estas maravilhas, ver esta obra de Deus, este fundamento, estas coisas a qual o Senhor tem preparado pelo seu poder? É coisas que nós nem imaginamos, nem sabemos como que é, nós nem imaginamos, mas isto é qual o Senhor tem preparado, porque diz a palavra de Deus, coisas que não passou nem pelo nosso pensamento, nós nem pensamos nunca em nossa vida, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então tem coisa que ainda não entrou na nossa mente, nunca pensamos. É isso que Deus tem preparado para mim, para você que serve a Deus. E o fundamento do muro da cidade estava adornado toda com pedra preciosa, estava adornada, diz aqui, tudo com pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira. Eu nem conheço essas pedras, mas quem conhece essas pedras, quem é entendido essas pedras, sabe o que está falando aqui. E o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mas se eu tiver o privilégio de entrar nesse lugar a qual o Senhor tem preparado, eu contemplarei este lugar, verei estas maravilhas a qual o Senhor tem preparado para aqueles que servem. E o quinto sardônica, o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o décimo crisopaso, e o undécimo jacinto, e o undécimo, então diz aqui, ametista. Então eu nem sei, nem conheço essas pedras, nem imagino o que é, mas quem entende sobre estas pedras, quem aqui na terra vive, às vezes, fazendo às vezes comércio dessas coisas, então ele sabe o que é, ele conhece isto, mas eu nem imagino, nem pensamento sei o que é isto, mas deve ser muito maravilhoso, deve ser glorioso ver essas maravilhas que Deus tem preparado para o seu povo. E as 12 portas era 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então a praça da cidade, diz aqui,
que era de ouro puro como um vidro transparente, e nela eu não vi templo. Diz aqui, nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então diz aqui, nela eu não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É Ele que está ali dominando, é Ele que está fazendo tudo isso. Por isso diz aqui, eu não vi templo, mas vi o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita nem de lua, nem de sol, nem de lua. Então essa cidade não vai necessitar nem de sol, não vai necessitar de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus ela tem iluminado. Então não vai precisar de nada para iluminar, porque nós sabemos que quando nós estamos aqui na terra, então o sol é que ilumina então o dia, e a lua ilumina a noite. Então, mas diz aqui que neste dia, neste lugar, não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque diz aqui, o Cordeiro é a sua lâmpada. Então Jesus é aquele que vai iluminar, aquele que vai dar claridade. Não é necessário de ter sol, não é necessário de ter lua naquele dia, porque diz aqui, o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz. Então as nações, todos vão andar na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então as nações vão trazer para ela a sua glória, vão trazer a sua honra, porque vai honrar aquele que é o verdadeiro Deus, aquele que prometeu a vida eterna, aquele que prometeu ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E você não quer receber esta coroa da vida eterna? Jesus ainda continua oferecendo, Jesus continua ainda salvando, e disse, as portas não se fecharão nem de dia e nem de noite, porque ali não haverá noite. Então essa porta não vai fechar nem de dia e nem de noite, não haverá mais dia, não haverá mais noite, mas todos os dias serão iguais, e ela trarão a glória e honra das nações, e ela trarão a honra e a glória das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine. Ali não vai entrar coisa alguma que contamine. Hoje nesta terra, quantas coisas que estão contaminando a terra, contaminando o ser vivente, porque nós vemos que tantas coisas que estão acontecendo hoje, os homens estão cada dia mais contaminando a terra, contaminando tudo, mas nós vemos aqui, e não entrará nela coisa alguma que contamine. Então naquele dia não vai entrar nada que contamine e que cometa abominação. Então nada abominável naquele dia vai entrar. Não diz aqui que não vai entrar mentira, mas só o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Então naquele dia vai abrir o livro, conforme diz, então só vai entrar ali aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. Então estes vão ter o direito de entrar neste lugar, de contemplar este lugar, a qual o Senhor assim dará para aqueles que ser fiel até a morte. E diz aqui, e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então mostrou aqui, diz aqui, mostrou o rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida. Então diz aqui, no meio ali estava a árvore da vida, que produz seus 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então diz que
produz ali de mês em mês, então aquela árvore produz o fruto de mês em mês, e diz que as folhas dela são para a saúde das nações. Então que ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai ficar chorando, porque nós sabemos que ali acabará todo o sofrimento. Ali nunca mais haverá maldição. Então diz aqui a palavra de Deus, ali nunca mais vai haver maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então diz aqui, ali nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Então ali nós vamos ver o rosto do Senhor, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não haverá necessidade de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. Então naquele dia diz que a lâmpada, não precisa nem lâmpada, porque a luz é o Cordeiro que vai iluminar, porque diz, porque Deus os alumiará, e reinarão para todos sempre. Então Deus é quem vai iluminar tudo. Então, como é maravilhoso, meu amigo, você, depois de ter visto as maravilhas, ter visto o lugar a qual o Senhor tem preparado para todos nós, você também não quer fazer parte deste povo que vai um dia herdar a coroa da vida eterna, porque Jesus ainda continua te chamando, Jesus ainda continua salvando, porque ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Jesus ainda disse, eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á. Então você não quer entrar por esta porta? Essa porta hoje continua ainda aberta, esperando você, para que possa um dia ter a vida eterna, para que possa um dia ter este gozo, a qual o Senhor ele tem o prazer de que cada um que está nesta terra tenha esta alegria, tenha este prazer e possa ganhar este galardão, porque nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele recebeu uma coroa, mas uma coroa de espinho, mas para aquele que for fiel, receberá a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor cada coração. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, não importa a denominação da onde você frequenta, mas importa que você está vendo, ouvindo a palavra de Deus, e nesse momento, eu digo que você é meu irmão, minha irmã, porque nós sabemos que irmão e irmã é aquele que serve ao Senhor. E se você está servindo ao Senhor, se você está clamando pelo nome de Jesus, então você é meu irmão, você é minha irmã, e eu fico feliz por você estar vendo este vídeo a qual eu estou fazendo neste dia 28, e não se esqueça ali de você se inscrever ali neste canal também, porque assim que sempre que eu passar uma mensagem, você possa ali ver, que você também possa dar um like ali, não para engrandecer a mim, mas para que os irmãos vejam que alguém está se importando e está vendo. Isto que é o meu desejo. O meu desejo é que as pessoas sejam salvas. Eu não estou aqui para engrandecer o meu nome, mas aqui estou para engrandecer o nome de Jesus, porque eu não estou apresentando a mim, mas estou apresentando ao Senhor Jesus. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento eu acabei de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor, das Tuas maravilhas sobre a nova Jerusalém, a qual o Senhor nos tem preparado, a qual nos diz ali João,
que descia do céu e diz tudo o que estava para acontecer, Pai. Por isso nós te alegramos, porque o Senhor Jesus um dia derramou o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o direito de sermos chamados filho de Deus, a qual antes nós não tinha, Pai. Mas hoje, pela tua misericórdia, nós temos este privilégio, Pai. Pai, também nesta noite eu te peço, estenda a tua santa e poderosas mãos aonde chegar este vídeo, Pai, que a tua santa e poderosas mãos chegue também sobre esta pessoa, sobre este irmão, sobre essa irmã, que às vezes está passando por luta, por problema, por dificuldade, às vezes, Pai, enfrentando alguma enfermidade no lar, na casa, alguma depressão, tantas coisas que hoje, Pai, nós temos visto que está se sucedendo no meio da família, às vezes discórdia, tantas coisas, Pai, mas que neste momento, Senhor, estenda a tua santa e poderosa mão e ajuda esta pessoa, Pai, salvando almas para a glória do teu santo e adorado nome, porque, Pai, se o Senhor, através desta pregação, através desta palavra, fazer obras, Pai, não é para o engrandecimento meu, mas é para o engrandecimento do teu nome, Pai, porque é a tua palavra que se cumpre quando diz a tua palavra, Pai, que diz que, ó Pai, que o Senhor está para abençoar a cada um e diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, Pai. Por isso eu te peço nesta noite, ajuda que alguém possa se arrepender do seu pecado, daquilo que está cometendo, que sabe que não é de acordo conforme a tua vontade, mas está de joelhos se arrependendo. Pai, tem misericórdia, ajuda, Pai, perdoa esta pessoa, Pai, transformando esta vida, ó Pai, para que haja festa no céu, porque, Pai, nós sabemos que a festa no céu, quando alguém se arrepende, quando alguém entrega o seu coração para ti, Pai, para te servir, abençoa esta nação brasileira e os demais países também. Sê conosco, Pai, nos ajuda, Pai, para que o Senhor derrame das tuas bênçãos, em nome de Jesus, eu te peço para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Fique com Deus e no próximo dia a qual Deus preparar, estarei falando novamente do amor de Jesus Cristo, que esse é a minha intenção, falar de Jesus. Não importa se outro também está falando do amor de Jesus, então o que importa é nós falar do amor de Jesus. Que Deus abençoe e derrame das suas bênçãos sobre cada coração e continue vendo a palavra de Deus em nome de Jesus.